Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô muito feliz de estar aqui e de agora realmente estar comprometida a fazer mais vídeos, né? Eu decidi que agora eu quero falar um pouco. Eu tava vendo os meus vídeos de relações internacionais e eu percebi que eu não tinha um vídeo que falava especificamente o que é o curso de relações internacionais e o que o profissional de relações internacionais, né, o internacionalista faz. E eu achei que era importante, assim, porque o meu próprio conceito tá se expandindo um pouco agora. Eu quero falar um pouco disso no final. Mas primeiro, um overview do curso, né? O curso de Relações Internacionais é um curso jovem. No Brasil, assim, muitas das universidades começaram mais ou menos na década de 90, no começo dos anos 2000. Em Porto Alegre, na minha cidade, o curso na URGS, né, foi o primeiro de Relações Internacionais na Federal. Começou também nos anos 2000, mais ou menos. Abriu uns 4, 5 anos antes de eu começar na SPM, né? Então, recém tinham os seus primeiros formandos quando eu comecei. Então, é um curso muito jovem, assim. É um curso que muitos, né, dos nossos pais, por exemplo, eles não cresceram com essa opção de poder cursar relações internacionais. Então, é algo interessante que às vezes pode trazer um certo tipo, não vou dizer de conflito, mas um certo tipo de incômodo ou de medo, né, dos nossos parentes quando a gente fala que quer cursar relações internacionais, porque não é algo próximo deles. Tem vários vídeos que eu falo, né, eu uso o exemplo, assim, de que quando a gente cresce, né, nós mesmos que estamos pensando em cursar ou que estamos cursando relações internacionais, quando a gente cresceu, né, assim, a gente tinha ao nosso redor várias profissões. A gente provavelmente conheceu algum engenheiro, crescemos ao redor de professores, a gente ia ao dentista, então a gente tinha o contato, né, com médicos, mas é muito raro e muito difícil encontrar pessoas que cresceram ao redor de internacionalistas, né, ou de profissionais de relações internacionais. Então não era algo muito comum, assim, de você ver pessoas na rua e você falar, esse cara com certeza, né, é um internacionalista, ou ver uma mulher, né, trabalhando, com certeza ela está fazendo o seu trabalho de internacionalista. Então é algo um pouco diferente, que para algumas gerações, principalmente mais velhas, assim, né, não existe esse contato, não existe essa ideia, e existe um pouco de medo, né, ou essa falta de entendimento, mas afinal, o que tu vai fazer se tu cursar relações internacionais? Ou, né, quando você tá cursando esse forma, tá, e aí, o que tem depois, né? Então, só falando um pouco do curso, já falei que ele é jovem, dependendo da faculdade, hoje em dia, né, diferentes universidades estão se especializando um pouco mais em alguma das áreas dentro das relações internacionais, mas de maneira geral, o curso de relações internacionais ele é focado em alguns pilares, né? Por exemplo, economia, a gente estuda bastante economia tentando entender, né, principalmente a questão mais macro e micro, também um pouco de direito, né, bastante até entendendo tratados, entendendo também, né, essa relação do direito internacional entre diferentes países e, é claro, também a ciência política, né, entendendo a história, como que começou as relações internacionais, tentando entender guerra e paz, né, que é algo muito presente também, e claro, as próprias teorias, né, de relações internacionais, que foi um pouco para isso que essa ciência das relações internacionais foram criadas, né. E é interessante que, se eu não me engano, o primeiro curso de relações internacionais no mundo inteiro tem cerca de 100 anos, né, então, na verdade, foi criado principalmente no conceito de Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Mas enfim, vamos falar do presente. Como eu comentei, várias universidades estão começando, né, a ter a sua especialidade em relações internacionais. O meu curso, da qual eu sou formada em Porto Alegre pela SPM, ele era focado, na verdade, assim, numa questão mais de business, né, de negócios internacionais. E marketing, então, eu tive esses três pilares, digamos assim, economia, direito e ciência política, mas eu também tive praticamente todo o semestre aula de marketing. Para algumas pessoas pode ficar marketing, né? Eu também tinha esse. Eu não entendia muito bem como que poderia estudar marketing se, na minha ideia, relações internacionais era igual ser diplomata. Para mim não fazia muito sentido. E, na verdade, eu conto aqui em outros vídeos, durante 2 anos eu me senti um pouco assim. Sabe, não quero fazer quando eu não passei na federal, né, na URGS, que eu fiquei 2 anos estudando. Eu falava assim, não, mas eu não quero na SPM, porque não é relações internacionais na minha cabeça, né? Mas hoje em dia, né, anos depois, já sendo formada, já tendo mestrado, eu entendo que foi a melhor coisa pro meu perfil ter estudado relações internacionais na SPM e ter tido essa exposição, né, à área dos negócios, à área de business, à área mais de Comex um pouquinho,
a área de marketing. Então, para mim, esse perfil específico da SPM foi muito bom. E é muito interessante para as pessoas saberem disso, né? Eu acho que existe ainda essa ideia de que relações internacionais é para virar diplomata. E não é exatamente isso, né? Então, a primeira coisa de tudo é entender o curso, ele é multidisciplinar, estudamos coisas diferentes, né? Estudamos principalmente esses 3 pilares que eu falei, mas está se expandindo, né? Hoje em dia, eu trabalho num projeto de consultoria aqui em Dubai. E eu já falei no meu último vídeo que a gente está estudando muito, né? Assim, pesquisando, tentando entender essa questão do futuro dos trabalhos, assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Primeiro eu vou comentar o que um internacionalista faz, onde que ele pode trabalhar, né? Assim, eu acho que o curso de Relações Internacionais ele é um dos cursos mais abrangentes que existe, assim, realmente existem pessoas internacionalistas, né, formadas em Relações Internacionais que estão trabalhando praticamente tudo que tu possa imaginar, assim. Temos pessoas, claro, né, que realmente estudam para o concurso, né, para virar diplomata. Então, existem sim internacionalistas que trabalham para o setor público, né, para o governo, não só sendo diplomata, mas também tem outros concursos, como por exemplo o oficial de chancelaria. Existe também a possibilidade de você trabalhar para governos tanto municipais, né, quanto próprio estaduais, que algum desses locais tem secretaria de relações internacionais que fazem diferentes tratados, tanto comerciais com outras cidades ou outros estados do mundo, né? Então eles precisam de pessoas que entendam isso e que possam fazer isso, então não é só a nível Brasil, país, né? Existem pessoas que vão para a iniciativa privada, né, que trabalham para diferentes empresas, tanto empresas internacionais, né, multinacionais, quanto propriamente empresas brasileiras que, por exemplo, querem especialistas para trabalhar na questão da internacionalização da sua empresa, tanto para fora do Brasil, quanto empresas de outros países que querem profissionais aqui no Brasil para trazerem seus negócios para o Brasil, né? Então tem essa questão, mas assim, existem internacionalistas que trabalham no mercado financeiro, assim, marketing, como eu falei, né? Marketing internacional, negócios, assim, um pouco sim na parte de Comex, né? De comércio exterior. Então é bem amplo, assim. Nós também temos, né, internacionalistas que trabalham na área da academia, claro, profissionais que fazem graduação, mestrado, doutorado e resolvem realmente trabalhar nessa questão da pesquisa e dando aula. Temos também, assim, eu consigo pensar realmente em mil coisas, né? Pessoas que resolvem trabalhar na questão mais, trabalhar em organismos internacionais, né? Como a ONU, ou agências dentro da ONU, né? Ou trabalhando no Banco Mundial. Enfim, muitas opções. Hoje em dia existem várias opções que estão procurando profissionais, assim. Até onde eu sei, muitos desses organismos internacionais, eles procuram profissionais que tenham mestrado. Então, por exemplo, já faz algum tempo que eu estou de olho num, assim, pensando ainda, né, se tem o meu perfil ou não, e, por exemplo, eles pedem mestrado. Então, é algo interessante para você saber. Se você tem vontade de morar no exterior e trabalhar de repente, né, num desses organismos internacionais, é algo para você pensar, né, assim, que relações internacionais. E me corrijam se vocês acham que eu não estou correta, assim, ou que vocês não têm a mesma opinião que eu. Ele exige um nível de estudo grande, assim. Você faz a graduação e as coisas vão mudando com o tempo também, né? Eu não estou falando. Eu me formei, gente, já faz 5 anos, assim. E de maneira nenhuma o que eu aprendi está defasado, sabe? Assim, as teorias e muito do que eu aprendi se mantém. Só que ao mesmo tempo algumas coisas estão mudando, sabe? E isso é um pensamento que tá vindo muito comigo nesse projeto que eu estou fazendo de trabalho agora, né, da minha consultoria, de como que vai ser o futuro. Eu me pergunto, como que vai ser um internacionalista daqui a 10 anos, né? Como eu falei, na SPM, se eu não me engano, a primeira turma se formou há exato 10 anos atrás, né? E eu fico me perguntando, onde será que essas pessoas vão estar trabalhando, né? Essas pessoas que ingressarem no curso daqui a 5 anos, 6 anos, e se formarem daqui a 10 anos, se formarem em 2030, né? Quais vão ser as opções dessas pessoas? Será que elas vão trabalhar nisso que eu comentei? Será que haverá outras possibilidades, né? Então é algo que eu acho que a gente tem que pensar também, né? Porque muitas das pessoas que me assistem, né? Inclusive, o meu interesse, eu estou no começo da minha carreira agora. Eu me pergunto, será que daqui a 20 anos, né, quando eu estiver mais próxima do meio para o final da minha carreira, assim, eu ainda vou estar
com essas opções que eu tenho na mesa hoje em dia, ou será que vai ter algo muito mais, né? Então é algo pra gente pensar, eu ando pensando muito nesse assunto, né, nos últimos semanas, assim, sobre o futuro do trabalho, né, como que as coisas vão mudar, como que as coisas já estão mudando, eu acho que relações internacionais tem a ver com isso. Esse não vai ser um vídeo muito longo, eu acho que eu só queria falar um pouco disso, né, trazer um pouco da minha visão do que o profissional de relações internacionais faz, um pouco do curso, né, e dizer que esse é um curso diferente. Ele é diferente, ele é abrangente. Eu acho que ele é um curso muito bom para pessoas que gostam de estudar coisas diferentes, né? Que gostam de entender um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de direito. No meu caso, eu amei aprender mais sobre marketing, também sobre negócios, né? Tanto que isso me levou a eu fazer um MBA, que é o mestrado de Business Administration, né? E eu também fiz um mestrado em economia, né? Interessante. E hoje em dia, depois do estudo, eu percebo que eu gosto muito dessa parte de business, de marketing. Gosto também dessa parte de ciência política, né? E eu acho que o profissional de relações internacionais, ele tem essa característica, sabe? Assim, um pouco mais abrangente, apesar de que muitas pessoas, principalmente dentro da área da academia, né? E de maneira geral, os internacionalistas eles tendem a encontrar um objeto dentro das relações internacionais, né? Que eles gostam e começar a ficar mais específico nisso. Então, tem muitas pessoas que buscam uma especialização em entender um país específico, né? Eu gosto de estudar muito China, não me considero especialista de China ainda. Mas, enfim, é interessante como que o perfil, né, das pessoas que eu conheço formadas em relações internacionais tende um pouco a isso. Mas não é uma regra de maneira nenhuma, como eu falei, né? Eu fiz minha graduação, depois um mestrado numa coisa, um mestrado em outra coisa. Estou trabalhando agora também uma coisa que eu não falei nessa questão da consultoria, né? Existem várias empresas bem grandes de consultoria, né? Como a McKinsey, por exemplo, EY, que contratam, né, profissionais de relações internacionais para trabalhar como consultor. Eu não acho que seja uma profissão, digamos assim, muito conhecida, fora talvez do eixo de São Paulo, posso estar enganada. Eu não tinha muito conhecimento até eu vir parar aqui em Dubai, né? Pra trabalhar nessa área, que tá sendo uma experiência muito interessante. Mas é isso, gente. Esse é o meu vídeo explicando um pouquinho, né? Trazendo a minha visão sobre isso. Por favor, goste do canal, siga o canal, não é mesmo? Deixe seu comentário, me segue também no Instagram, que eu gosto de compartilhar muita coisa que eu faço por aqui em Dubai, um pouco da minha vida de internacionalista. E é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.